nós não identificamos nenhum pagamento feito pelo governo do Estado, e as próprias notas aqui, né, explicações do Partido Novo, vão corroborar com isso, nada foi pago de prestação de serviço, de seleção de pessoal para o governo, então foi tudo no voluntariado. O único lugar que pagou a ESEC foi a CEMIG. Sócios da ESEC seriam filiados ao Partido Novo. A ESEC é a empresa, ou uma das empresas que seleciona os candidatos à prefeitura para o Partido Novo. O governador do Estado selecionou parte do seu secretariado através da ESEC. A ordem para a contratação da ESEC veio da direção e agora com a informação do próprio diretor-presidente. Então, é prática, dentro dessa seleção de executivos, essa confusão entre partido, governo e contratação, no caso, é a da CEMIG, né, com recursos da forma como foi feita? Bom, essa prática de contratação de empresas de busca de executivos é muito comum no mercado, né? Sobre a segunda parte da pergunta, envolvimento de partidos, eu, infelizmente, não posso dizer para o senhor, porque eu não participo disso, eu sei dos processos que eu toquei, né, que eu participei dentro da empresa. E, nesse processo em si, nós conduzimos um processo de convalidação para a contratação de um serviço já executado. Que o processo de convalidação é isso, né, de um serviço já executado. Sim, mas me explica aqui, então, quando você convalida um processo, você está dando àquele processo a legalidade, né? Você está colocando em ordem aquele procedimento. O senhor colocou em ordem um procedimento do qual o senhor não teve conhecimento do seu conteúdo anterior, então? O processo de convalidação é um processo de formalização de algo que já foi realizado, tá certo? E ele culminou com a contratação formal da consultoria ESEC, que já tinha prestado o serviço antes de ser contratado. Mas, então, o senhor formalizou algo do qual o senhor não participou da decisão? Formalizei algo que não participei da decisão. Nesse processo de formalização, nós... Isso não te preocupou, Hudson, de você estar formalizando algo? Desculpa te interrompendo para a gente manter uma linha de raciocínio, mas não te preocupou o senhor formalizar algo do qual o senhor não acompanhou o procedimento que fez com que chegasse até ali, e, portanto, o seu comprometimento em algo que o senhor não teve um conhecimento prévio do que aconteceu antes da convalidação? Isso não lhe causou nenhuma preocupação ou estranheza o senhor chegar a solicitação, a convalidação de algo que o senhor não foi partícipe do processo anterior? Isso é usual? O processo de convalidação que eu participei me deu segurança, né? Por quê? Dentro desse processo, a gente verifica, em primeiro lugar, se é uma empresa qualificada para tal, e verificamos que sim, a empresa ESEC é uma empresa das grandes do mercado, com vários clientes semelhantes à CEMIG ou até maiores, né? Então, é uma empresa experiente nesse processo. Em segundo lugar, verificamos também a questão do valor contratado, e verificamos que esse valor, inclusive, é um valor abaixo daquilo que usualmente se paga no mercado. Mas não seria motivo de preocupação você ter uma informação que é pública, isso aqui é público, né, de que a ESEC a parceria foi firmada aqui em Minas Gerais, depois de conversar com o empresário João Moedo, que foi candidato à presidência pelo Novo. Essa é uma informação pública. Informação de 2018, contratação da ESEC final de 2019, 2020, não é? Então, quer dizer, essa é uma informação anterior. O fato de você ter uma empresa, repito, né, com fortes vínculos políticos ou de prestação de serviço com o partido do governador, prestando serviço sem licitação a uma grande empresa, que, portanto, se preocupa com o mercado. Isso não era motivo de preocupação interna em nenhum setor? Pergunto, porque não deveria ter tido nenhum mecanismo de controle desse procedimento, o mesmo que é usado pelo partido, é usado pelo governador, que é a empresa indicada pelo
candidato a presidente do partido que vai ter 2 contratos na CEMIG? É um processo comum essa mistura? Esse processo de convalidação não me causou nenhuma preocupação, porque foram verificados todos os procedimentos internos da casa, né? É um processo legal, está dentro dos procedimentos, com envolvimento de diversas pessoas, né? Então, é um processo que eu me sinto tranquilo dentro do seu procedimento correto, como é previsto nos procedimentos e na legislação. O que eu observei, presidente, os colegas, né? Ao fazermos também a leitura dos atos, né? Dos procedimentos em relação à contratação. É um diretor que pede, em geral, é um diretor que pede parecer sobre dispensa da licitação, é um diretor que assina o parecer concordando com a nota técnica, concordando com que não é necessário ter a licitação, depois é a própria direção, o próprio diretor que assina o contrato. Todos os atos ficam entre a direção executiva. Que mecanismos de controle existem em relação a isso? Né? Porque eu verifiquei que muitas vezes o senhor assina vários atos, o senhor pede o parecer em relação a não precisar de licitação, depois o senhor assina nota técnica, depois o senhor assina o contrato contratando essa empresa. É isso mesmo? Vocês mesmos que fazem todo o processo? Faz o pedido, constrói a justificativa que é usada para não ter nenhuma concorrência, depois vocês validam esses processos para justificar que não precisa ter licitação, e depois vocês assinam um contrato? Vocês, que eu quero dizer, direção executiva, né? Desculpe? Vocês, eu quero dizer, direção executiva, em que pese a maior parte dos contratos assinados pelo senhor, mas o senhor assina outros atos do próprio processo de contratação. Então, sobre esse processo especificamente, né? Eu não faço parte da diretoria executiva da empresa, eu sou um diretor adjunto. Portanto, não tenho voto nas decisões que são da diretoria executiva. No caso desse processo, eu fui um proponente de uma decisão da diretoria executiva. Okay? Esse processo, para ter esse controle interno, ele passa por diversas fases de um procedimento interno de contratação, que envolve a área de suprimentos, a área de compras, a área contratante, que no nosso caso era a nossa área de gestão de pessoas, e também a área jurídica, que é a área que se manifesta validando um processo como um processo de acordo, né? Um processo legal. O governador do Estado, Romeu Zema, contratou a ESEC para selecionar alguns de seus secretários de Estado. De acordo com a Lei 13.303, o regulamento interno de compras da CEMIG, referenciado pelo depoente para justificar a notória especialização da ESEC. O senhor acha que uma notícia de jornal ela é capaz de confirmar a notória especialização? Bom, nós verificamos a notória especialização pelo histórico dessa empresa, da ESEC, junto a posições de grande relevância em grandes empresas. Cita, então, uma empresa do tamanho da CEMIG, onde ela tenha realizado, onde ela tenha prestado esse tipo de serviço. Agora, eu não me lembro, deputado. Tem uma matéria cujo título é matéria escrita pelo Lucas Pavanelli, CEMIG dá aval a contrato irregular de RH para a seleção do presidente. O que me chamou a atenção? O primeiro contrato com a ESEC Recursos Humanos foi feito por um dirigente do Partido Novo, que atuou em nome da CEMIG, mesmo não tendo vínculo formal com a empresa. Em 28 de novembro de 2019, a ESEC enviou uma proposta para o partido no valor de R$ 170 mil para realizar a seleção de um executivo com perfil para assumir a Companhia Mineira. Menos de 2 meses depois, em 13 de janeiro de 2020, o nome do economista Reinaldo Passanelli Filho foi aprovado pelo Conselho de Administração da CEMIG. Ele já havia ocupado o cargo de presidência na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. O documento obtido pela reportagem mostra que o contrato com a ESEC foi feito por uma liderança do Partido Novo em Minas Gerais. Em nota, a legenda, ou seja, o Partido Novo, confirmou que os serviços prestados
por ele e pelo próprio partido foram voluntários. Em nota, o partido disse que a contratação foi feita pela CEMIG, mas justificou a escolha da ESEC com base na proximidade entre a empresa e a legenda. Nós estamos diante, então, presidente, de um novo formato de gestão. Um formato de gestão em que se misturam partido, governo e contratos com a CEMIG. Eu pedi aqui a nossa assessoria do meu mandato, do nosso mandato, para verificar no portal da transparência que contratos poderiam ter sido feitos com a ESEC pelo governo do Estado e, consequentemente, o pagamento pelo governo do Estado. Nós não identificamos nenhum pagamento feito pelo governo do Estado, e as próprias notas aqui, né, explicações do Partido Novo, vão corroborar com isso, nada foi pago de prestação de serviço, de seleção de pessoal para o governo, então foi tudo no voluntariado. O único lugar que pagou a ESEC foi a CEMIG, os 2 contratos que nós estamos conversando. Então, essa mistura, né, de gestão, é um novo formato de gestão. Partido, governo e contratos com a CEMIG, de modo que nós estamos falando aí, neste caso da ESEC, que é onde tem esse novo formato de gestão, de R$ 299.108. Então, ESEC sendo contratada pela CEMIG sem concorrência, sem licitação, sem transparência e sem que a gente compreenda, inclusive, como foi o processo para selecionar essas pessoas. Então, eu queria fazer essa primeira consideração, perguntar ao senhor Hudson se esse novo formato ele não impacta na imagem da empresa no mercado. Bom, a forma de convalidação do processo de contratação é um processo previsto pelos procedimentos internos da Casa. Nesse procedimento, foi verificado que esse processo tem validade legal, por isso eu entendo que é um processo bem conduzido. Se o senhor me permite até, bem conduzido seria se não precisasse de convalidação. Aí, me permita discordar, senhor Hudson, mas acho que alguma experiência de administração pública tivemos, né? Meu caro relator, deputado Salvo Souza Cruz, já foi secretário de Administração, secretário de Saúde, de Meio Ambiente do Governo do Estado. Tive essa honra também de servir ao Governo do Estado em diversas funções. Mas, assim, a convalidação ela é excepcional, senhor Hudson, diretor Hudson. A convalidação ela é depois que houve uma falha no processo anterior, né? Ainda que ela possa trazer algum tipo de correção posteriori, mas ela é para consertar o que não foi feito corretamente anteriormente. É isso. O senhor está trazendo aqui um ar de tranquilidade, de normalidade, de processos que não são. O senhor me permite discordar, mas para que fique claro para todos aqui presentes, para a população mineira que espera desta comissão parlamentar um trabalho responsável, não é normal. Pode ser previsto na legislação conforme o é, mas ela é excepcional. E não tem esse caráter de normalidade. Me perdoe. Deputada Beatriz. Só completando, e além de excepcional, tem regras. Uma das regras é atestar que o produto ou o serviço foi entregue. Por onde houve o erro. Né? E outra coisa é ter um processo administrativo para determinar as razões de não ter cumprido o rito ordinário legal e quem deu causa a descumprimento do rito normal. No caso, o senhor abriu o processo de convalidação sem se cuidar de comprovar que o produto foi entregue e sem abrir o processo para apurar a responsabilidade. Então, não tem nada de normal nesse processo, me desculpe. Então, a decisão pela contratação sem licitação foi de 11 de maio de 2020, que é o PD 084. O chamado, que nós poderíamos traduzir para as pessoas, seria a operacionalização dessa decisão. Repito, o senhor vai me corrigindo. Eu estou falando isso de forma honesta, não é nenhuma ironia. O senhor, por favor, vai me corrigindo nas informações se eu falar algo se me permite, divergente. deputada.
Então, a operacionalização é de 21/7/2020. Quem fez a solicitação foi outra pessoa que esteve conosco no período da manhã, que foi o Rômulo Provetti. Aí nós vamos ver, tudo que eu estou citando são documentos que foram encaminhados pela CEMIG para a CPI. Aí nós vamos ter um memorando solicitando a convalidação, aí, ó, Sávio, a convalidação de contratação direta de 10 de junho de 2020. O solicitante, de novo, é o Rômulo Provetti. Aí isso é um memorando interno lá de vocês. Aí tem uma nota técnica, contratação direta por inexigibilidade, datada de 10 de maio de 2020. Essa nota técnica é assinada pelo senhor com a seguinte observação, com a seguinte conteúdo lá. A proposta foi aceita pela diretoria executiva, tanto em termos de custo, escopo, quanto em termos de prazo e expectativas. O objeto deste contrato era para candidatos a cargos executivos. Eu já fiz essa pergunta sobre esse contrato de manhã, e foram escolhidos nesse contrato o diretor de Finanças e Relações com os Investidores, o diretor de Regulação Jurídica e o diretor da CEMIG-PAR. Aí, o parecer jurídico, que é assinado por um advogado, é datado de 22 de junho de 2020. A aprovação da inexigibilidade é em 30/6 de 2020, que foi assinada em 23 de junho de 2020 pelo Rômulo Provetti e pelo senhor que está aqui conosco, o senhor Hudson, e também o Eduardo Soares, que é diretor jurídico. Termos de convalidação, que foi assinado pelo presidente, em 15 de junho de 2020. E-mail solicitando documentos exigidos conforme a instrução para contratação direta, datado de 24/7 de 2020, da senhora Núbia de Bastos Moraes. Abertura do processo de inexigibilidade, datado de 12 de 8 de 2020, assinado pelo Rômulo Provetti. Contrato de 12 de 8 de 2020, no valor de R$ 129.000, R$ 129.108,99. O contrato que teria sido, então, assinado pelo Rômulo Provetti e pelo senhor Hudson Félix. O reconhecimento da inexigibilidade com a ratificação, né? Não, vou ler de novo. O reconhecimento de inexigibilidade de 12 de 8, assinado pelo senhor Hudson, e a ratificação assinada pelo senhor Reinaldo. O que me chamou a atenção nessa cronologia? Que, ao identificar o diretor de Finanças e Relações com os Investidores, que é o senhor Leonardo George, o então, na época, né, diretor da CEMIG-PAR, Rafael Falcão. Eu falo então porque o Rafael já não é mais, né? E o Eduardo Soares, diretor de Regulação e Jurídica, nós identificamos que ambos começaram a trabalhar na CEMIG antes de todo esse processo. Começaram a trabalhar em março de 2020. Se vocês prestarem atenção, na primeira data que eu disse, a primeira data já é maio de 2020. Então, eu queria saber se o senhor se recorda desta cronologia, está correta, não nos detalhes, mas o senhor se recorda de que, desde março, Leonardo Jorge, Rafael Falcão e Eduardo Soares já estariam trabalhando nos respectivos cargos para a CEMIG, e o processo de contratação da ESEC para seleção de candidatos a estes cargos executivos teve início em maio de 2020. Nós estamos diante de um novo caso de convalidação? Sim, sobre as datas exatas, me desculpes, mas eu não consigo lembrar com exatidão. Mas esse processo também, como registrado nos documentos e no processo e citado, é também um processo de convalidação.